eu coloquei vários exercícios na aula justamente para você treinar e começar a tocar e raciocinar no violão fingerstyle. Então eu sigo uma filosofia de aula que é a seguinte: a gente não precisa que o exercício 1 esteja 100% perfeito para que você vá para o exercício 2. Ele pode estar lá 80%. Tá? Porque às vezes a gente enjoa de fazer um exercício e acaba se desmotivando. Tá? Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar o cuidado, ter o senso de não achar que ele está 100% quando ele está 50%, digamos assim. Porque o que vai acontecer? Você vai para o exercício 2 e vai ficar cada vez mais difícil de você acompanhar os exercícios, e isso também vai te desmotivar e vai te desanimar para estudar. E aí é que muitas pessoas falam: nossa, o violão é difícil, ou tocar desse jeito é difícil, mas é tudo uma questão de como a gente vai dando os passos. Se você quiser dar um passo muito grande, você não consegue. E se você der passos muito pequenos, às vezes demora muito. Então você é a melhor medida para dizer aí se você pode avançar para o exercício 1, para o exercício 2, se é melhor você parar a aula e treinar um pouquinho mais esse exercício para avançar, tá? Mas sempre vá com muito cuidado, não precisa estar 100%, se tiver 100%, claro, é melhor, tá? Não precisa estar 100%, mas também não é perigoso você se adiantar demais aí e acabar não conseguindo acompanhar os exercícios mais lá para frente, tá? A minha filosofia de aula também prega o seguinte: você tem que treinar e se divertir. Tá? Então você tem que achar prazeroso tocar violão, treinar os exercícios. Se isso não acontecer, é o primeiro passo para você se desmotivar. Tá? Então não interessa se você tem 10 minutos por semana para poder tocar, ou você pode tocar 4 ou 5 horas por dia, não interessa isso. O que interessa é que enquanto você esteja com o violão na mão e treinando, você esteja se divertindo com isso, seja prazeroso, seja legal para você, você curta aquilo como um hobby. Tá? Todo grande músico começou assim, a tocar assim, treinava porque gostava, não era porque era obrigado a treinar, e depois de tanto treinar conseguiu atingir um nível bom que graças a isso ele pôde ser profissional, ou pôde ser um bom músico pelo menos. Tá? Então essa é a minha filosofia de aula. Eu também quero deixar claro o meu método de aula. Então todo professor tem um método para aula, existem vários métodos diferentes para se estudar a mesma coisa, e você como aluno pode se adaptar mais a um método e menos a outro. Tá? Então a gente também tem sempre um trabalho de adaptar esse método ao aluno, mas da maneira que o professor sabe melhor dar a aula. Tá? Então o meu método é o seguinte: primeiro falando sobre a teoria. Muita gente acha que teoria é uma coisa difícil, é uma coisa chata, e realmente quando você não aplica ela, ou quando ela é passada de uma maneira muito complicada. Tá? Então eu sempre tento abordar a teoria da maneira mais simples possível, de uma maneira que todo mundo possa entender, sem ter que estudar muito, sem ter que se esforçar demais, digamos assim, e sempre aplicando na prática, porque a teoria só serve quando a gente aplica ela na prática. Tá? Essa aula em específico eu não vou falar muito sobre teoria, nas outras aulas eu vou falar mais, mas sempre que eu falar sobre teoria, ela vai ser para a gente aplicar ela o mais rápido possível, que só assim você vai entender. Eu gosto muito de abordar a música como uma linguagem. Então a teoria musical ela funciona mais ou menos como a gramática na língua portuguesa. Você não precisa, na língua portuguesa, saber gramática para falar. Desde 1, 2 anos de idade você já começa a falar, você fala errado, te corrigem, você vai aprendendo, vai ouvindo os outros a falar e cada vez vai falando melhor. Tá? Na música funciona exatamente do mesmo jeito. Você não precisa dar teoria para começar a tocar, para tirar música. Você pode simplesmente começar a tentar os sons, a experimentar, pegar o violão, arriscar umas coisas, vai errar, depois você vê outras pessoas tocando, você vai começar a perceber detalhes que não percebia antes e vai começar a tocar. Tá? Agora, para você falar bem a língua portuguesa, para você chegar e falar, escrever textos bons, você falar de uma maneira bonita, falar certo, né? É importante que você saiba os básicos da gramática, você saiba conjugar verbos, você saiba empregar verbos, por exemplo.
né? Saber se um verbo fala assim ou assado, se uma palavra fala assim ou assado, se ela escreve com tal letra ou não, né? E a teoria musical também funciona do mesmo jeito. Se você quer ser um bom músico, quer pensar bem, quer escrever coisas, tocar coisas legais, é bom que você saiba o básico da teoria musical, e quanto mais você conhecer a teoria musical, mais bonito você vai falar no teu instrumento. Tá? Então essa é a jogada entre a teoria musical e a prática musical. Funciona mais ou menos do mesmo jeito que funciona uma língua. Você aprender português ou aprender outra língua, aprender inglês, aprender qualquer outra linguagem. Então nessa aula existem vários exercícios, fiz vários exercícios para mostrar para você como funciona, como a gente pode pensar no fingerstyle. Então eu sugiro que cada exercício você pare a aula, faça o exercício, volte à aula, faça junto comigo. Eu sempre estou fazendo os exercícios para você me acompanhar, tá? E se você conseguiu me acompanhar tranquilamente, aí você consegue passar pro próximo exercício, tá? Essa não é uma aula para se fazer num dia só. Você pode parar, voltar um capítulo, ou parar para fazer o próximo capítulo numa outra hora, tá? Eu condensei várias coisas só nessa aula, mas isso aí é para você estudar por um tempo. Tá? Então, para você aproveitar ao máximo o conteúdo dessa aula, é legal que você vá por partes, vá sem pressa, mas cada exercício que eu fizer ali, você consiga tocar ele bem tranquilo, bem sossegado, que aí você vai estar adquirindo o conhecimento mesmo que eu quero passar.